Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bom? Cara, estamos aqui de volta, hein? Como vocês podem ver, não tá frio. Hoje meu plano era vir com a jaquetinha aqui da G+, mas tá calor, cara, não tá frio não, apesar do vento. Cara, passou 45 dias na minha maratona da Coreia e tô aqui na Austrália. Vou fazer a maratona de Adelaide amanhã, tá? Adelaide, pra quem não sabe, ela fica no estado de South Australia. Ela é a quinta maior cidade aqui da Austrália, tá? 1,4 milhões de pessoas. Então, pra quem é aí de Campinas, ela tem mais ou menos 200 mil pessoas a mais do que Campinas, tá? Eu acabei de pegar o kit meu aqui. A feirinha é muito simples, cara. Eu nem filmei nada lá, porque ela era muito pequena. Comprei aqui uma camisa e depois eu vou mostrar, mas cara, coisa bem humilde assim, bem pequena, tá? Cara, quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo aqui, eu queria falar um pouco sobre Adelaide. E Adelaide não tem muita coisa que se falar dela. É uma cidade assim, pequena, comparada às demais. É menor do que a minha cidade, Perth, que tem mais de 2 milhões de pessoas, por exemplo. Então um fato interessante, cara, que eu tenho que ser falado quando fala de Adelaide é vinho. Adelaide, cara, ela produz 50% dos vinhos da Austrália, tá? Ela tem 3 regiões aqui bem famosas por fazer vinho. Cara, falando sobre a população, a Austrália não é um país assim muito populoso, né? Então Adelaide ela fica aí em 5º lugar, no geral. Ela vem Sydney, Melbourne, a terceira é a minha cidade, Perth. Aí depois vem Brisbane e ali na 5ª posição vem Adelaide, tá? É uma cidade assim bem assim mais interior do que Sydney e Melbourne, mas ela é bastante parecida com a minha, que é a terceira. Ela é bem calma, mas gostoso, cara. Lugar gostoso de viver. Sem trânsito, nada caótico. Isso é muito bom. Eu tô saindo agora da Expo, vou pra casa. Daqui a pouco já vou almoçar, já tomei café da manhã. E daqui a pouco eu volto pra falar sobre a corrida, beleza? Isso aqui foi só Adelaide, cara. Agora depois vamos falar sobre a maratona de Adelaide. Cara, vamos falar da maratona, tá? Alguns dados aqui interessantes dela. Ela acontece sempre no primeiro domingo de maio, tá? Hoje é 2 de maio, ela acontece agora dia 3, que é amanhã. Aqui é outono, é igual aí no Brasil. A média dessa prova geralmente é de 14 a 16 graus. Amanhã a previsão dá de mínima de 11 e máxima de 16 graus. Então a temperatura vai estar excelente para correr. O problema é que aparentemente vai chover e vai estar ventando forte, com vento de 25 a 40 km por hora. Uma coisa boa é que a corrida é mais ou menos aqui no centro, então tem bastante prédio, então provavelmente vai ter parte que a gente não vai pegar vento, mas pode ser que tenha parte que a gente pegue vento. A prova é basicamente 2 voltas de 21 km, tá? Cara, o tamanho da prova, tá? Eu vou falar o tamanho da maratona primeiro. Cara, ela é muito pequena, tá? Muito pequena. Ano passado teve 761 finishers, total. Não é só homem, não é só mulher, total. Menos de 800 pessoas terminaram a prova de Adelaide. Sendo que 900 tinham feito inscrição. Então, assim, esse número é absurdamente pequeno, tá? Por que eu estou fazendo a maratona de Adelaide? Cara, eu acho que desde quando eu mudei para a Austrália, desde quando eu comecei a treinar com a G+, eu sempre fiz maratona para tempo. Então era sempre aquela pressão, não pressão, a pressão que eu punho em mim mesmo, né? Que era que eu quero melhorar, fazer um tempo melhor, fazer uma maratona melhor, mais rápida. Então eu tenho feito isso ano atrás de ano, tá? Eu tô indo para 7 anos de G+, faziam 6 anos que eu corria toda a prova, eu treinava para tempo, eu ia para prova para tempo, então era tipo tudo sempre, né, ali direto ao ponto, né? E nesse meio tempo, cara, eu fui sentindo falta das minhas primeiras maratonas, quando meu foco era só terminar. Então eu fazia treino longo com um amigo, então a gente ia conversando, sabe?
Não era nada pesado, não era nada difícil. Era uma coisa mais fácil, assim, mais tranquila de se fazer, né? E eu senti falta disso. Ano passado eu conversei com a Gi, eu falei, Gi, eu queria fazer uma dessa de novo, tal. Foi quando eu fiz Perth. Perth eu falei, eu não vou treinar. Acho que o treino mais longo que eu fiz pra Perth foi 18 quilômetros. E nessa, cara, eu gostei muito de ter feito Perth. Gostei demais, assim, de ter feito uma prova, assim, sem pressão, sabe? Correndo tranquilo, do começo ao fim, sem fazer força. Lógico que você acaba fazendo força, né? Correndo 42 quilômetros, mas vocês entendem o que eu quero dizer. E de lá pra cá, eu meio que decidi, eu vou tentar, não garanto que eu vou fazer, eu vou tentar fazer pelo menos uma maratona dessa por ano. Então eu vou tentar escolher 2, assim, pra correr forte e uma pra correr tranquilo. E Adelaide, cara, é uma cidade aqui bem próxima pra mim, né? Cara, quando eu quero dizer perto, é mais ou menos perto, tá? Porque muita gente talvez não saiba, mas a Perth é uma das cidades, a maior cidade, assim, do mundo, que é longe de tudo. Então, Adelaide é a cidade mais próxima da minha cidade, que é Perth, e ela fica a 1.200, 1.300 quilômetros, tá? Deu 3 horas e 20 de voo de lá pra cá. Eu escolhi Adelaide porque é exatamente isso, cara. É uma prova, assim, não difícil de correr, porque eu não quero pegar subida pra caramba, eu não quero pegar calor também, né? Quero uma coisa confortável, que seja confortável. E Adelaide se encaixou perfeito nesses meus critérios. E outro ponto é que eu tenho um sonho de fazer todas as maratonas em cidades grandes aqui na Austrália, tá? Eu já fiz a boa parte, mas ainda tem algumas cidades aí que eu quero dar o tique. E as corridas rápidas aqui da Austrália, eu já fiz todas elas, todas que podiam ser feitas, assim, que são rápidas, né, para tempo, eu já fiz. Então eu deixei essas outras que tem mais dificuldade, como subida, ou talvez seja menos frio, né, para fazer esse negócio tranquilo, essa maratona que eu quero fazer de boa. Então eu tenho um plano, vocês provavelmente vão me ver aí mais vezes, fazendo provas desse tipo, e provavelmente a maioria tudo aqui na Austrália, tá? Porque eu ainda quero fazer Brisbane, né? Eu quero fazer Cairns, que é tudo lá do outro lado, na outra costa, bem mais longe daqui. Eu quero fazer a Tasmânia, então em algum momento eu vou fazer todas essas provas aí, e eu vou fazer nesse ritmo, cara, tranquilão, sem pressa de terminar, sabe? Vou deixar aquelas planas e frias pra fazer em outro momento. Essas aqui de Perth vai ser legalzão, na paz. Enfim, chega de falação. Eu vou sair pra jantar agora. Massa, né? Pra variar. E amanhã a gente volta. Amanhã, cara, a gente vai correr junto. A gente vai correr junto. Na chuva e no vento. Até já, minha gente. Abraço. Chegamos. 29. Já foi 7, gente. Só falta 35.
E lá vamos nós, hein? Ó, ó. Keep pushing, folks. 21. Pensou que tava acabando? Passei a primeira meia pra... 1:45 e 40. Tá bom. Vamos pra segunda parte da prova. Tudo de novo mais uma vez. Vamos lá, gente. Vamos comigo, linha final. 40, quase 42. Acabando. Tava aqui refletindo, pensando. Cara, já fiz Western Austrália. Tô finalizando aqui South Austrália. Tenho Victoria, New South Wales, Queensland. Eu basicamente vou completar maratona em todos os grandes estados, todas as grandes capitais aqui da Austrália hoje. Tem mais algumas que eu quero fazer, que são grandes. Ainda vai levar alguns anos aí pra terminar, mas eu tô no caminho. Como vocês podem perceber, tá ventando pra porra. Agora a chuva deu uma trégua. Mas é isso. Vamos lá, completar minha 29ª maratona. Sofrida, gente. Sofrida. Amazing job. Great job. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô de volta, gente. Vou falar um pouquinho aí sobre o fechamento da maratona de Adelaide, tá? Eu já, como vocês podem ver, eu já tô de volta pra casa. Hoje já é quarta-feira, isso significa que eu já tive um treino, um trotão, né, de 30 minutos na terça. E hoje eu fiz musculação, hoje é quarta-feira. E eu tô na melhor época da vida aqui, porque tá no outono, não tá quente, tô adorando. Mas chega de falar disso, vamos falar de Adelaide, beleza? Vamos lá, primeiramente, gente, a maratona de Adelaide eu fiz ela porque eu gosto de fazer uma maratona aí por ano sem pace, sem olhar pro relógio, sem preocupação, só pra finalizar, pegar minha medalha. E eu juntei que eu quero fazer algumas maratonas aqui em Perth, aqui na Austrália, como eu falei anteriormente, né? Então eu escolhi a Adelaide porque era a mais próxima, assim, pra mim esse ano. O meu plano era ir de pace pra uma amiga minha. Ela queria bater o RP dela, que era 3:30. Então eu falei, vamos junto, né? E a gente vai. Então a gente foi. Acontece que a partir do quilômetro 20 e tantos eu comecei a sentir uma dorzinha no estômago, uma mesma dor que eu já tinha sentido lá em Chicago e eu já tinha sentido de novo em treino aqui em Perth. E eu fui indo, aí quando deu 35 eu falei pra ela, parou de ser prazeroso pra mim, porque eu tava começando a sofrer um pouco. E eu pensei, cara, eu vim aqui pra passear, pra curtir a vibe da prova. Eu não quero fazer força. Então não tinha por que eu continuar fazendo força. Então eu diminuí bem o pace e deixei ela aí. Foi bom que ela conseguiu o RP dela. Ela fez 3 horas, 29 minutos, 52 segundos, uma coisa assim. E sem querer, né? Ela não tem esse sonho de ir pra Boston, que nem a maioria dos maratonistas aí tem. Ela pegou o quali e foi pra Boston, cara. Foi bem legal.
Eu terminei a prova em 3 horas e 39, tá? Então a partir ali do quilômetro 35 comecei a fazer um pace de 6, mais ou menos. E eu fui indo até o final, sem fazer força, que geralmente não era mesmo o que eu queria estar fazendo, força. Então eu terminei bem, depois a gente foi lá para uma vila alemã, que tem em Adelaide, chama Handorf, e foi bem legal, comemoramos o resto do domingo inteiro. Cara, teve um ponto da prova que foi sorte, não, experiência, eu posso dizer. Quando eu tava ali mais ou menos no quilômetro, não sei, cara, eu acho que era 30, mais ou menos, a gente encontrava com o pessoal que tava fazendo a meia maratona, né? Aí tinha um ponto que a meia maratona ia reto, virava e acabava a prova, e a maratona, eu no caso, descia antes, passava por baixo de um túnel, onde a meia maratona tava passando no túnel por cima para terminar a prova. E tinha uma criança, cara, falando 42, 21, 42, 21. E eu não sei por que cargas d'água, ela tava fazendo alguma outra coisa na hora. Mas eu, por sorte, eu tava vendo quem tava em volta de mim, né, tipo maratonista, e os pacers também, né. Eu vi que os pacers desceram, porque eu fiquei confuso. A minha amiga que tava comigo ficou mais confusa ainda. Ela ficou, tem certeza? Tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza, vamos. E eu tava certo. E na hora que eu desci, né, que eu fui passar por baixo do túnel ali, eu vi 3 pessoas voltando para trás porque eles estavam fazendo a meia maratona, cara. E eles entraram no percurso da maratona. Imagina você chegar ali no quilômetro 20 e falar, ei, falta 1 quilômetro. Aí de repente não, falta 12. É complicado. Fora isso, a hidratação foi boa. Tinha apoio de hidratação praticamente de 3 em 3 quilômetros. Um ponto era com água, um ponto com água e isotônico. E assim ia até o final. Tinha bastante banheiro. Para sorte deles, por ser um lugar assim que tem muita gente, um parque, né, da cidade, basicamente, os banheiros eram tudo banheiro público. Então eles não precisaram alugar aquele banheiro químico de plástico que a gente está acostumado a ver por aí. Cara, resumo rápido então. Se você está querendo tempo e você precisa achar uma excelente prova para isso, Adelaide não é o seu lugar, tá? Não é o seu lugar para ir fazer a prova. Percurso estreito, um pouquinho desorganizada e altimetria também tem bastante. Tem bastante elevação. Tem um total aí de 250 a 300 metros de ganho de elevação. Mas é uma prova legal, cara. Adelaide é uma puta cidade para conhecer. Então, se você busca fazer uma maratona por fazer, só para terminar, uma primeira maratona sua, cara, sucesso, vai. Se você tá querendo tempo, você tá precisando daquele 1% a mais, assim, ó, aquele empurrãozinho nas costas, não vá para Adelaide, vai para Gold Coast, aqui na Austrália. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou parar de falar aqui, já falei muito. E agora, descansinho aí de 1 mês e começar tudo de novo, cara. Tudo de novo. Vamos lá, fazer minha 30ª maratona. Fazer minha 30ª maratona no meu 3º continente do ano. Já fiz Ásia, Oceania. Qual será que é o próximo, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar seu like. Se você tem alguma pergunta, deixa no comentário. Segue o canal. Beleza? Tamo junto, gente. Um abraço. Tchau, tchau.